dizem os mais antigos, aqueles cujas vozes carregam o eco dos tempos, que quando a lua se veste de amarelo sobre as águas do Rio Negro, algo mágico e aterrorizante acontece. O rio, normalmente um espelho que reflete o céu estrelado, se transforma. Ele deixa de ser espelho e vira uma porta para um outro mundo, um mundo que não deveria se misturar com o nosso. E foi numa dessas noites, uma noite quente de verão, que o jovem pescador Aruan, cheio de coragem e talvez um pouco de imprudência, saiu sozinho para o meio do rio. A tarefa era simples, recolher as malhadeiras cheias de peixes. Mas o rio não estava normal. Estava parado demais, quieto demais. Um silêncio profundo e pesado pairava no ar, tão denso que parecia que até os peixes, as piranhas e os botos tinham medo de nadar, medo de quebrar aquela quietude assustadora. Aruan sentiu um arrepio, mas continuou. O trabalho precisava ser feito. De repente, a superfície da água começou a vibrar. Não era uma marola comum, era uma vibração forte, profunda, como se algo gigantesco estivesse passando por baixo de sua pequena canoa. Aruan olhou para todos os lados, buscando a origem daquela perturbação. Nada, apenas a imensidão escura do rio e o brilho amarelado da lua. Foi então que uma névoa espessa, branca e gelada, começou a surgir do nada, envolvendo a proa do seu barco. Não era uma neblina comum de rio, era algo mais denso, quase sólido. E dentro dela, ele viu silhuetas. As formas se tornaram mais nítidas. Era um barco enorme, colossal, de um estilo antigo que Aruan jamais vira. Era feito de uma madeira negra, escura como a própria noite, e não tinha remos, nem vela. Ele não navegava, ele deslizava sobre a água, silencioso como um fantasma, como se flutuasse no ar e no convés. Aru Congalu havia formas humanas, dezenas delas, paradas, imóveis. Não dava para ver seus rostos, apenas seus olhos, olhos que brilhavam na escuridão, todos fixos, encarando Aruan. Eram muitos, silenciosos, observando-o com uma intensidade que gelava a alma. E então, um som começou, um coro de lamentos, um som triste e desesperado que não vinha de fora, mas parecia ecoar diretamente dentro da mente de Aruan. As vozes sussurravam, em uníssono, uma única mensagem, um aviso arrepiante. Volta, volta antes que o rio te leve. O pânico tomou conta de Aruan. Ele agarrou seu remo, desesperado para fugir, para se afastar daquela aparição medonha. Mas quando tentou remar, o remo atravessou a água como se fosse fumaça, como se o rio tivesse perdido sua substância. Ele estava preso. Lentamente, inexoravelmente, o barco negro encostou em sua pequena canoa. O contato foi frio, gelado, e então, uma mão saiu da névoa. Uma mão pálida, gelada, que agarrou o braço de Aruan com uma força sobrenatural. Ele olhou para o rosto da figura, e seu grito ficou preso na garganta. Era um homem que ele conhecia, um pescador da sua vila, que havia desaparecido no rio anos antes. Todos o deram como morto, e ele estava. A mão do morto puxou. Aruan sentiu seu corpo sendo arrastado para fora da canoa, em direção ao convés do barco das almas. Ele gritou, lutou com todas as suas forças, sentindo a vida se esvaindo, a frieza da morte o envolvendo. Quando toda a esperança parecia perdida, ele ouviu um som, o som real e forte de um remo batendo na água. Era seu avô, o velho, desconfiado da quietude do rio, o havia seguido em silêncio em outra canoa. O avô agarrou Aruan pelo braço, puxando-o de volta para a segurança de seu barco, enquanto gritava palavras antigas, rezas poderosas que aprendeu com os pajés de sua tribo. No mesmo instante, a névoa se dissipou como fumaça ao vento. O barco das almas, com sua tripulação fantasma, simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Desde aquela noite terrível, Aruan nunca mais pescou sozinho no Rio Negro. O medo e o respeito pelas águas se tornaram parte dele. E seu avô, com a sabedoria de quem conhece os mistérios do rio, sempre dizia: o rio tem fome. Ele sempre quer levar algo para si, mas ele respeita quem sabe o nome das águas. Quem conhece seus segredos e seus perigos. Essa é a lenda do Barco das Almas, um dos muitos mistérios que assombram as águas do nosso Brasil. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais lendas como essa, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.